Hello everybody! Olá pessoal! Estamos juntos em mais um CADEF. CADEF Conhecimento Além da Dimensão Física. CADEF de número 340. Very good! Que Deus nos inspire. As previsões de Chico Xavier. A presciência. Aquele que consegue prever acontecimentos futuros é dotado da presciência. E nós vemos no Pinga Fogo, na extinta Rede Tupi, em 1971, um programa que tinha normalmente 1 hora de duração, naquele dia teve 3 horas e meia. Porque Chico Xavier prestigiava a nação brasileira daquelas datas idas. 20 milhões de brasileiros acompanharam as felicitações, as exortações, os conselhos e as previsões de Chico Xavier. Com o repórter Saulo Gomes, onde professores traçavam perguntas, religiosos, e Chico Xavier teve a oportunidade de falar, por exemplo, sobre a água na Lua. Em 1971, Chico Xavier falava da água na Lua, porque o homem chegou à Lua no dia 20 de julho de 1969. Ele não tinha descoberto água. E hoje a NASA diz que foi encontrado água numa das crateras da Lua. A NASA reconhece água em uma das crateras da Lua. Foi feita perfuração e encontramos água na Lua. Inclusive estima-se que 3 bilhões de litros de água, que dá para encher nada mais, nada menos que 150 mil piscinas olímpicas. E Chico Xavier, em 1971, fala da questão da água na Lua. E vai além. Fala que o homem iria colonizar a Lua. Não só a Lua, com cápsula inteligente. Não só a Lua, inclusive a face do planeta Marte. Inclusive uma brasileira se candidatou para ir a Marte, apenas com passagem de ida. Uma professora se candidatou. E Chico Xavier em 71 já falava a respeito desta possibilidade. E do Brasil, quando ele fala das riquezas naturais que iriam ser descobertas no solo brasileiro, as energias alternativas. Somos ricos na energia alternativa. O pré-sal, não foi descoberto o pré-sal? O Vale Guarani, inclusive o Vale Guarani, que o Instituto IBGE acaba endossando o Vale Guarani, diz que teremos água pelos próximos 250 anos para 7 bilhões e meio de pessoas. A água doce. E Chico Xavier já provou, já endossou isso, dizendo. Chico Xavier já disse isso. E hoje sabemos desta questão. O que levou um Bolt viajando de avião sobrevoando sobre a Amazônia, fica estarrecido e diz: eis aqui o celeiro do mundo. Inclusive, as mãos abençoadas de Chico Xavier recebeu o cronista do além-túmulo, Humberto de Campos, que depois adotou o anonimato, usou o pseudônimo de Irmão X em seu livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho.
Chico Xavier previu tudo isso. E previu também as conquistas da medicina. Os aparelhos que iriam substituir alguns órgãos, até mesmo o coração. Os fetos que poderiam se desenvolver sem o concurso da gestação. E hoje vem se fazendo no Japão, os cientistas japoneses vêm fazendo grandes experimentações neste campo. E Chico Xavier já previu tudo isso. E diz ainda dos aparelhos que captariam o mundo espiritual, o plano espiritual, a comunicação instrumental. Inclusive o professor, engenheiro Hernani Guimarães Andrade, em seu livro Instrumentação, Comunicação Instrumental, vem nos falar, por exemplo, dos espíritos chegando pelos aparelhos radiofônicos, gravadores e etc. E Chico Xavier fala que no futuro nós captaremos as vibrações do plano espiritual. Então, por exemplo, seu pai, sua mãe, o seu filho desencarnou, você conversa com ele em tempo real. Ele no plano espiritual e você aqui na Terra. Porque esta tecnologia já existe nas colônias. O que não existe é uma tecnologia terrestre para se vincular à tecnologia espiritual. É uma questão de tempo, portanto. Nós iremos evoluir, descobrir novas facetas científicas, tecnológicas, para lograrmos tamanho prodígio. Inclusive, Hernani Guimarães Andrade tem fotos até. Uma mãe que vê o seu filho sofrer a desencarnação quando tinha 10 anos. Uma criança, portanto. Os anos se passaram, quase 10 anos aproximadamente, e ela vê o filho já adolescente, sinal de que o filho evoluiu no plano espiritual. Porque nós também evoluímos no plano espiritual. Nós somos medianos, nós somos espíritos medianos. Quando nós desencarnamos, ficamos alojados, circunscritos em uma dimensão próximo à característica, à realidade terrestre. Nós não damos grandes saltos miraculosos, não. Porque a evolução não é patrocinada por saltos. É gradual, paulatino. Então ela vê o filho, depois de 10 anos da desencarnação, ela vê o filho adolescente. Sinal de que nós estamos evoluindo. Claro que esta evolução depende do grau de cada espírito. Evolução no sentido morfológico que nós estamos falando. Porque o perispírito tem toda... O perispírito, que é o corpo astral, o gênio Allan Kardec chamou de perispírito. O perispírito que André Luiz chama de fisiopsicossoma, porque o perispírito tem todas as propriedades do organismo. Porque o organismo, nosso organismo é uma cópia do perispírito, e não o perispírito uma cópia do organismo. O corpo é efeito, o perispírito é causa. O perispírito que origina o corpo. Então, quando o corpo tomba pela morte, o perispírito continua com o coração, com os rins, com as genitálias, com os neurônios, com a circulação sanguínea, evidentemente. Tanto é que tem espíritos que estão presos ao corpo que sentem sono, sentem fome, vê as unhas crescendo, a barba crescendo, os cabelos em desalinho, a roupa fica rota. André Luiz descreve isso em seu primeiro livro da série, são 16 livros, começa com O Nosso Lar e termina em A Vida Continua. O primeiro livro, publicado em 1944, André Luiz fala que sentia sede, ficou sujo, tinha mau cheiro, as unhas cresceram, a barba, o cabelo, tinha até sono, tem espíritos que até sonham. Então, são previsões que Chico Xavier desferiu em 1971 para nós. Porque nós estamos cercados por uma realidade extraordinária. Os nossos irmãos mais velhos que estão chegando, inclusive a NASA diz, ratifica que 17 bilhões, repetimos, 17 bilhões, a NASA admite isso em 2015, 17 bilhões de estrelas, ou melhor, de planetas, 17 bilhões de planetas, somente em nosso sistema solar. E Chico Xavier já falava coisa parecida, inclusive falou no Pinga Fogo.
Nós estamos cercados por sociedade, uma sociedade inteligente. Inclusive Jesus Cristo, os Espíritos estão nos intuindo aqui, Jesus Cristo nos disse, na casa do meu Pai há muita morada, capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Evangelho segundo o Espiritismo é o terceiro livro das bases de Allan Kardec, do corpo de Allan Kardec. Terceiro livro publicado em 1864. Então Allan Kardec, no capítulo 3, os Espíritos Superiores falam, Jesus dizendo, na casa do meu Pai há muitas moradas. E a NASA, em 2015, descobre, só no Sistema Solar, 17 bilhões de planetas. E eles estimam ainda, os estudiosos estimam, que até 2025, iremos descobrir vida. Até 2025. Fascinante. Mas os antigos já sabiam disso. Alguém já leu, por exemplo, Eram os Deuses Astronautas? Eu já li. Tem inclusive em vídeo do Eric von Däniken. Eric von Däniken, que fala dos Eram os Deuses Astronautas, inclusive em Nazca, as intuições chegando. Em Nazca, no Peru, 450 a 600 anos depois de Cristo, em Nazca, no Peru, em 1930 foi feito um sobrevoo em Nazca, sob os céus de Nazca, no Peru. O piloto viu desenhos intrincáveis, coisa que no solo você só observava rabiscos, você não conseguia ter uma noção. Quem quiser saber mais, dê uma olhada. Eric von Däniken, dê uma olhada. Eram os Deuses Astronautas. Ali fala, então em Nazca, no Peru, vemos desenhos, não só no Peru, como na Inglaterra, de um dia para outro, cup circles, aparecem aqueles círculos enigmáticos, fora de série. Então nós estamos cercados pelos seres evoluídos, e as previsões de Chico Xavier, elas vêm se confirmando ao longo do tempo. Inclusive, Chico é tão especial, inclusive, o grande engenheiro da NASA, Paul Hildes, engenheiro da NASA, veio até Uberaba, na ocasião, fazer uma análise da aura do Chico. Nós temos, pobre coitado, o de Nelson, meu Deus, a aura não dá nem para ser notada, né? Deve ser milímetros. Mas o ser humano tem geralmente centímetros, alguns centímetros, na frente, ao lado, no redor. Chico Xavier tinha 10 metros. 10 metros de aura. Então quem chegava na psicosfera, quem entrasse no círculo de 10 metros de raio de Chico Xavier, Chico captava as emoções, o pensamento, etc. Fantástico, amazing, Wilson, surpreendente. Este era o Chico Xavier. E algumas pessoas ficam a questão da data limite. Mas não devemos esquecer, meus irmãos, a data limite é uma realidade, porque quando o homem alcança, segundo Chico Xavier, isso se deu no pinga-fogo, como dissemos, em 1971. Em 1971. Quando o homem alcança, no dia 20 de julho de 69, o solo lunar, houve um conclave. Esses conclaves acontecem de quando em quando. Houve um conclave para que houvesse caso o homem não se exterminasse nos próximos 50 anos, ou seja, depois de 1969, portanto em 2019, caso o homem não se exterminasse até 2019, os espíritos pediram 50 anos para o governador da Terra, porque nós místicos, espíritas, esotéricos profundos sabem que a Terra é governada por Jesus Cristo. Jesus é o governador da Terra. Então, se o homem não se exterminasse numa terceira guerra mundial, porque uma terceira guerra mundial não haveria vencedores, todos iriam se extinguir. Caso o homem não se eliminasse, faltam o quê? 2 anos. Caso o homem não se exterminasse, a humanidade ia conhecer feitos extraordinários. E vem conhecendo, é claro que vem conhecendo. Só que Chico Xavier, referente à data limite, não falou 50 anos, falou nos próximos 50 anos. Então temos que dar tempo ao tempo e continuar trabalhando. O nosso planeta Terra está passando por transformações. Faça esforço para ficar, para fazer parte desta fileira do bem. Desenvolva em você as potencialidades do espírito, desenvolva em você os poderes, desenvolva em você a capacidade de pensar sob a luz do Evangelho de Jesus. Está chovendo, é uma chuva de verão. Que magnífico, vamos fazer o CADEF na chuva mesmo. Oh my God!
Então, vamos trabalhar, dê o seu contributo, não queira ser perfeito, ninguém é perfeito, você vai errar, eu erro constantemente, toda hora eu erro, os mentores me puxam uma orelha, toda hora estou errando, você pode conversar com o seu mentor, você pode acessar o seu mentor, as suas potencialidades interiores, faça silêncio interno, você vai ver que as vozes do além chegam até você, porque a sociedade do espaço, do plano espiritual estão aqui e agora, nós só não enxergamos por uma questão de dimensão. Eles não estão longe de nós, é apenas uma questão de dimensão. Quando você começa a vibrar na dimensão do amor, você entra em contato com eles. Então, o momento é agora. Chico Xavier vaticinou, fez grandes revelações, profetizou. A Terra está mudando e vai mudar para melhor. Vamos continuar apostando no bem, investindo no bem, porque nós teremos grandes resultados. 2019, 50 anos. Em 2019, nós estamos em 2017. Quando chegarmos em 2019, nós estaremos comemorando 50 anos do pouso lunar. Depois desta data, nós teremos grandes avanços, isso com toda certeza. Pense nesse Kadef. Gostou, meu irmão? Gostou, meu irmão? Espero que sim. Se gostou, dá um curtir. Oh my God, ajude-nos para que este assunto chegue a outros corações. Outros irmãos nossos. Que a luz do conhecimento seja conosco. Sucesso. Que Deus seja louvado.